O depoimento a seguir faz parte de um banco de dados criado pela Fundação Sozandra de Pela Favela do Samba, com o objetivo de reunir informações sobre a trajetória da Sociedade Recreativa Favela do Samba ao longo de seus 70 anos de existência. Gravando. 3, 2, 1. Quem é você? Eu, Júlio César Diniz Machado, nascido em 30 de junho de 61, 59 anos, há 37 como mestre de bateria da favela e há 40 na escola. Eu acho que esse tempo se mistura a minha vida com a da favela e a da favela com a minha, né? A gente chegou lá em 80 como passistas, né, e assumiu a bateria em 83. Para a gente foi uma coisa muito diferenciada, porque a gente não esperava, não era da comunidade, mas graças a Deus o mestre confiou no trabalho da gente e deu tudo certo, né? A princípio não, tive muita resistência de alguns ritmistas, porque eu não morava no Sacavém, morava no Lira, próximo à Madre Deus. Mas com o tempo eles foram entendendo que eu estava ali para ajudar, para somar, e graças a Deus a bateria aceitou e a gente está até hoje batendo cabeça. Eu ia te perguntar como você chegou à favela. Mas aí fica a critério, eu fui como mimoso. Como você chegou à favela do samba? Bem, a história da favela, eu fui em 80 com o Mimoso, finado Mimoso, irmão de Screte. A gente fazia samba ali na Deodoro, lá do Banco do Brasil. E uma quinta-feira ele me convidou para conhecer a escola dele, né? E a gente foi, né? Conhecer o ensaio da favela e de lá eu me simpatizei, né? Estava próximo do carnaval, mas a gente conversou com o chefe de alas e a gente ia sair de passista. Na época, eu, Reinaldo, Quirino, que é compositor, Cacá, Nazareno também, que era da época do samba, e a gente fez uma ala de 5 passistas, cada um com 2 pandeiros, aro 14, que na época era diferenciado, né? Nos anos 80, e a gente conseguiu, com o ensaio, fazer uma pirâmide, né? Com 5 elementos, que foi até destaque na página do Jornal Imparcial, que faz tempo eu até perdi essa matéria. E com 2 anos, o mestre teve que voltar para o Rio, me chamou, né? Eu não sabia de nada. E no dia do ensaio, ele tirou o apito do pescoço e colocou no meu pescoço e eu fiquei sem entender o motivo daquilo. Ele disse, a partir de hoje, a responsabilidade é sua. E aí foi difícil, porque eu tinha 120 ritmistas na minha frente, no qual eu não tinha muita ligação, eu era ligado mais à galera lá de passista. E fiquei, como o nego diz na gíria, numa sinuca de bico. Mas eu dei um tempo, tive o apoio de Riba, de Adoval na época, que era o presidente, do seu Fafá, que eu tenho o maior respeito, apesar de não estar mais com a gente. Seu Juarez, toda essa rapaziada que eu cheguei e encontrei na favela, senhores que amavam essa escola, me deram apoio, só garoto. Cheguei lá com 18 anos, garoto, tu vai ficar. No primeiro ano eu tive resistência, no segundo também, esse cara quer aqui. No terceiro ano as coisas foram clareando, aí a gente viu que dava para fazer um trabalho decente e a gente continuou. O mestre voltou em 87, reclamou de mim porque eu tinha colocado uma paradinha no samba, ele disse que a bateria dele não fazia parada, era uma bateria de chão, de base, que esse negócio de paradinha era coisa de, entre aspas, né? Eu digo, mestre, mas já está ensaiada, tu é que sabe, se der certo, beleza para a favela, se der errado, tua cabeça rola. E graças a Deus, deu certo, né? Durante o desfile de 87, ele foi até mim, ele desfilou com a gente, me abraçou e disse que ele podia voltar para o Rio, que agora a bateria dele estava em boas mãos, né? E, infelizmente, 10 anos depois ele veio a falecer, mas foi um dos caras que me orientou e me mostrou que é possível quando a gente tem força de vontade e interesse em fazer uma coisa que se gosta. Mestre Júlio, pelo que eu soube nas entrevistas, ele, quando lhe escolheu, você já tinha uma prática em outros grupos culturais, não na favela, de ser comandante de alguma bateria, parece que em blocos organizados. É, isso aí.
Na verdade, a gente começou no desterro, nos Brasinhas, né? 79, a gente já trabalhava na banda do La Roca, era auxiliar do maestro, isso com 18 anos, 17. E tinha um bloco no desterro que o cidadão não quis mais, né? Bravo da Batucada, de Delmiro. E ele perguntou: ei, Júlio, tu não quer levar esse bloco lá pro Lira? E eu falei com o Sargento Moura, que era do Exército, a gente montou o bloco Arrastão do Lira. E teve uma festa no Casino, que na época, Casino, Lítero, Jaguarema, eram os clubes de elite, sociais, de festa de carnaval. Moura levou o bloco para tocar. E, coincidentemente, era uma festa do pessoal do Exército. E o mestre Paulo, da favela, que era sargento do Exército, que estava destacado para cá, para o Maranhão, estava na festa. Aí o bloco tocou, a bateria tocou, ele bateu no meu braço e, rapaz, tu não sai na favela? Eu digo: saio, mestre. Por que tu não me disse? Eu digo: mestre, senhor nunca perguntou e eu sou passista lá. Ele: tudo bem. No próximo ensaio ele me chamou na bateria e mandou eu tocar todos os instrumentos, né? E a gente tocou sem entender, também ele não falou nada. Eu voltei para o meu ensaio lá da ala de passista e ele foi ensaiar a bateria. Ele ia viajar com 2 semanas. Com 2 semanas que ele foi viajar, é o acontecido. Ele me chamou para tomar conta da bateria. 18 anos, 19 e hoje 59, 37 anos à frente dessa bateria e 40 no Sacavém, longe de casa, mas dentro da minha família. Fale um pouco mais de Mestre Paulo, dessa experiência profissional que ele passou para os seus intimistas, que na época eram chamados de batuqueiros. Era. Né? Como é que foi essa curta vivência com ele, já que tu era passista? O mestre Paulo era um cara de poucas palavras, né? Usava um chapéu estilo Bezerra, cigarro aqui do lado da boca, olhava pra gente assim, de baixo pra cima: o que é que tu quer, garoto? Não, meu instrumento, garoto, porque tu furou o instrumento. Era um cara que exigia muito, não era de estar sorrindo, né? Aquele regime militar. Mas era um cara compreensivo, né? Eu tive poucos contatos com ele, porque quando ele me pegou de surpresa, ele já estava viajando, ele não ficou. Mas eu tenho um relato de ritmista, né, da época, que o nego chamava batuqueiro, né, na época, que ele não era um cara de pouco sorriso. Às vezes começava a chover, a bateria... ninguém saía da chuva e ensaiava debaixo de chuva, né? Então, um pouco que eu vi dele, a gente foi trazendo para o dia a dia da bateria, né? Tem uma bateria disciplinada acima de tudo, né? Isso eu posso falar sem medo. A bateria da favela é uma bateria disciplinada. É uma bateria que escuta, né? Escuta, ouve o que a gente quer, ouve o que o samba precisa, ouve os intérpretes. Se não está encaixando, a gente tenta reunir, fazer uma divisão que encaixe, com o canto, com a harmonia. Graças a Deus eu não tenho dificuldade de ritmista estar questionando: mas eu não gostei disso. A gente sempre trabalhou na maneira de conversar, isso sempre deu certo. E a gente tem outra pessoa também que foi fundamental, que foi o mestre Pelé da Beija-Flor, que quando esteve aqui, com esse eu conversei quase 3 horas de relógio, ele me orientando sobre a pegada da bateria, que a nossa bateria não tinha surdo 3, tinha surdo 1, surdo 2, né? Ele: olha, a bateria tem uma pegada boa, mas está muito marcial. E eu já tinha referência de banda, porque eu trabalhei na banda do La Roca, na banda do João Alberto, Sagrado Coração de Jesus e Ribamar, Senec, São Lázaro, várias bandas. Então a gente já tinha uma referência do que é marcial. É uma batida muito firme, né? Que não tem muita variedade. E eu digo: mas sim, como é que se faz? Ele: não, me pediu um surdo de terceira, né? E até um casilar. E o ritmista nosso pensou que terceira era um instrumento de terceira qualidade, mas não era isso. Era um instrumento que fazia a terceira batida entre a primeira e a segunda. E daí a gente começou a trabalhar esse surdo de terceira e a bateria realmente, ela ficou mais swingada, porque ela tinha 3 tempos diferenciados. E isso facilitou muito mais para a gente trabalhar divisões. A gente foi melhorando o naipe de caixa, que na época era tarol, foi melhorando os repiques, né? Os surdos, que chamavam surdo bola na época, que hoje as baterias não usam. Usam o surdo 18, que é uma terceira, que ela não segue um padrão, né? Que ela é virada o tempo todo. Que na época de 80, na favela chamava surdo bola, que era tocado com 2 baquetas, né? E ninguém deixou de usar, mas hoje está voltando com outra cara, né? Um surdo de couro de 18, de 20, mas com a batida semelhante
do que era em 80. Né? Então o mestre Paulo era um cara rígido com o ensaio, era 2 horas, não tinha chora minha nega, entendeu? E não deixava ritmista dispersar, ir para ali, ir para cá, não. Bateria formou, ensaiou 2 horas, terminou, acabou, todo mundo para casa, não ficava zanzando na quadra. Disciplina de militar, entendeu? Mas serviu muito tanto para mim, que ficava olhando, não era da bateria, e para os demais batuqueiros da época, porque disciplina era tudo para quem trabalha com mais de 100 pessoas, ainda mais quando se trata de carnaval. Outra coisa, bebida, ele também brigava geral, mas o que ele fez, o resultado veio mais na frente, uma bateria que ganhou vários títulos, né? Depois de 37 anos, durante esse tempo, aliás, a gente teve o 9,5 em 2009 e agora 9,8 e 9,9, onde o jurado disse que a bateria foi vibrante, contagiou, ele deu 9,8, mas a cabeça de jurado, tudo bem. A gente já assimilou, estamos trabalhando e vida que segue. Mestre Júlio, na década de 70, houve uma transformação muito grande nos ritmos locais. Até a década de 70, os grupos carnavalescos eram chamados de turmas, que tinham uma pegada. Que pegada era essa? Essa pegada eu acho que ainda existe no Fuzileiro, que é uma referência. Se não me engano, tem uma turma na Vila Palmeira, que esqueci o nome, e tem outra na Madre Deus. Mas se você for no interior, você ainda vai encontrar esse batuque. Em alguns lugares você vai encontrar essa batucada. Era uma batucada mais rústica, onde a maior parte dos instrumentos era tocada à mão, não tinha baqueta. Eu acho que o único instrumento que era tocado com baqueta, eu acho que era a marcação e a retinta. Mas o tarol, o 2x1, o 3x4, os outros instrumentos, pandeiro, era tudo tocado à mão e a pegada, ela era quase uma pegada binária, sabe? Não tinha muita variação, né? E nessa época não tinha microfone, não tinha carro de som, era no gogó. Então os instrumentos todos eram de couros, né? Na época, peles animais, de gato, de carneiro, de bode. E o som era mais compacto, era mais encorpado, entendeu? Em virtude dos instrumentos serem de couro e a batucada, ela não passava de 90 BPMs de andamento, certo? Ela ficava numa... E aí o nego brincava o dia todo porque não cansava, tá? Não tinha aquele compromisso de concurso e as turmas eram bem maiores do que hoje, né? São Luís tinha vários grupos, né? Fora os grupos de curso, né? Que tinha a porta-estandarte que levava o emblema da escola, o brasão da escola, né, que tinha as balizas e a batucada vinha mais atrás, né? Como o Fuzileiro é uma referência até hoje para todo mundo, né? Eu acho que eles têm que manter isso aí porque é uma coisa viva que a gente ainda tem que, com o tempo, foi se perdendo. Mas se você for no interior, você ainda encontra alguns grupos, né? Inclusive, quando eu viajei com a bateria, encontrei um grupo na terça-feira de carnaval em Serrano, que o forte era um boi, cor-de-rosa, tá? E a batucada era estilo Fuzileiro da Fusarca, e o boi brincando no meio, brincando junto com a porta-bandeira, como se fosse uma índia, né? E eu achei interessante isso. E não só lá, em Apicuaçu, e aí, cidade afora, você vai encontrar muitos grupos desses que ainda mantêm essa tradição desse ritmo peculiar maranhense. Podemos dizer que, na época das turmas, os instrumentos eram todos confeccionados pelos ritmistas? Com certeza. Eu acho que esse material que veio, segundo o relato, 74, 73, 75, se não me engano, parece que foi o Salgueiro do Sacavém que ganhou uma bateria da Veril de inox, né, dado pelo saudoso Jairzinho, né, que tinha um programa de rádio. E foi uma das primeiras baterias aqui em São Luís a comprar esse material, né? Mas antes, os instrumentos eram todos artesanais, feitos pela própria galera do bloco que fazia, que confeccionava. Ainda tem gente hoje que ainda faz a 2x1, faz o tarol de mão, mas é muito difícil, que é uma profissão que foi
se extinguindo pela evolução do material. Hoje é tudo industrializado, até a pele animal, que antes você comprava só ela e tinha que reverter o semeado, hoje ela vem com aro, vem com tudo, só em ponto de montar o instrumento. Então a gente pode dizer que a industrialização dos equipamentos, do instrumental das baterias, é responsável pela aceleração? Sim. Sim, pelo seguinte, eu entendo o seguinte, as escolas antes era uma coisa para a galera que gostava aí e tal. Hoje virou um marketing, muita gente que quer estar na escola porque vai estar na televisão, porque gosta do samba. Então, o samba em si, antigamente, as escolas, eu tive como referência no Rio, a Mangueira desfilava com 1.000, 2.200 pessoas. Teve um que desfilou com 4.000 pessoas. Então, isso aumentou a escola, mas o tempo era o mesmo. Então, o que é que os mestres pensaram junto com a ala de harmonia? Pô, eu tenho 65 minutos, mas minha escola vai passar em 1h30, mais do que isso, como é que eu faço? O que é que eles fizeram? Eles aceleraram o andamento da bateria, né? Que tem um maestro que eu esqueci o nome, que ele dizia que virou marcha enredo, porque acelerou o tempo para o desfile ser mais rápido e dar no tempo que eles tinham como desfile, 60. Então o cara tinha que acelerar para a escola passar mais rápida para caber dentro daquele tempo que era determinado pela comissão do carnaval. Na sua opinião, o folião curtia mais na época das turmas de samba ou curte mais agora? Não, na minha concepção, não é pela minha idade, mas eu acho que na época você brincava muito mais, né? Eu lembro que 10 horas da manhã tinha os antigos blocos de sujo, né, que a galera chamava, caruais, que saiu pelas ruas de São Luís aí, batendo lata e sem compromisso, sem fantasia, tá? Brincava até às 19 horas, 18, aí todo mundo trocava de roupa, tirava a maisena do rosto e ia pros clubes para quem tinha condição de ir, né? Lítero, Casino, Jaguarema, Califórnia, tá? Então, à noite era dos clubes, né? Era dos bailes, né? E o dia todo você brincava no seu bloco, na sua turma, tinha curso, tinha casinha da roça, tinha várias coisas que infelizmente a gente não vê mais hoje, né? E hoje mudou, você chega na passarela 1h da manhã para desfilar 2, né? E durante o dia, eu tiro por mim, a gente está na sede arrumando instrumento, quer dizer, o tempo ficou restrito. As pessoas que saem lá, algumas sim se divertem o dia, mas às vezes fica preocupado em estar no horário. Então o desfile hoje, ele começa a partir de 10 da noite, né? E termina 2h30 da manhã e acabou. A não ser que você tenha outra alternativa, algum bloco de amigo para se divertir. Mas enfim, antes o tempo era maior de diversão, o compromisso com fantasia, com horário, quase não existia. E você ia brincar o carnaval, brincava o dia todo, se divertia, sem um perigo de confusão, de briga como está hoje, né? Você tem que pensar 2 vezes aonde você vai, para onde vai, a hora que vai, porque infelizmente a violência tomou conta não só da cidade, mas acho que de todo mundo, né? Você vai para um espaço, está ali, de repente é uma confusão, você está num espaço pequeno e fica à mercê de qualquer coisa que venha lhe prejudicar. Houve muito conflito, houve muita resistência na transformação do instrumental das baterias para esse ritmo artesanal da permuta do ritmo artesanal para o ritmo industrializado? Eu acho que teve no início, né? No início teve, porque a galera dizia que se queria copiar Rio, mas eu não via por aí. Eu acho que a evolução do tempo, ela fez isso, que tinha que mudar. Tinha que mudar porque você estava perdendo espaço. Às vezes a pessoa contratava uma escola de samba e ela não tinha o repertório para cantar na festa do cidadão que contratou. Então eu acho que essa mudança, os venis que vieram do Rio influenciaram muito essa mudança pela batida, pela pegada, sabe? A galera não usava tamborim, aí começou a vir os sambas de 75, 76, 77, né? Os venis, Rio e São Paulo, e isso foi, Neguinho foi ouvindo e foi assimilando que era necessário, até para a gente não perder espaço e não perder campo em relação
ao que estava acontecendo lá fora, certo? Mas teve, tanto é que ainda tem alguns grupos que mantêm essa, eu não digo nem resistência, eu acho que é um tradicional que precisa ser mantido, certo? Para que a gente não perca um pouco da identidade que é a batucada maranhense, tá? Eu acho que foi fundamental, agora você tem que mudar com responsabilidade, tá? Mudar com responsabilidade, porque cada bateria aqui tem sua vertente, tem sua identidade, e graças a Deus, cada um tem um trabalho no qual acredita, eu acho que isso é importante, sem estar criticando, crítica vai acontecer sempre, a gente sempre passou por isso, que a favela era cópia não sei de quem, cópia não sei de quem, cópia não sei de quem, e depois a gente vê as outras baterias seguindo o mesmo caminho, né? Seguindo o mesmo caminho, fazendo um naipe de tamborim na frente, dividindo as malacachetas, dividindo os surdos, né? Fazendo uma bateria harmonicamente decente, né? E isso foi muito bom. Não só a favela, mas outras baterias entenderam que tinham que mudar porque estavam perdendo espaço, estavam perdendo o campo e estavam ficando para trás tanto a bateria como a escola quando se tratava de desfile. Porque a batucada, o ritmo era mais cadenciado e o tempo, aliás, estourava o tempo de desfile pela pegada da bateria. Então eu acho que hoje o grande lance tá tendo um revés, né? As baterias estão caindo no andamento, né? E o samba está ficando melhor de dançar, melhor de cantar e melhor de tocar. Eu acho que teve aquele momento de 145, 180 por minuto, hoje está voltando, eu acho que isso é importante, porque o samba fica mais gostoso de se ouvir para quem dança, para quem toca e para quem está participando do carnaval. É possível, nesse período de pandemia, a gente fazer um desfile sem a grande estrutura que as escolas dispõem hoje, ou que deveria ter, como dispensando os carros alegóricos, que dispensaria mais de 50%, eu acho que, das despesas. É possível fazer um desfile à la turmas do samba, para a gente poder passar, pelo menos a temporada sem... não poder passar em branco? Eu acho que é possível sim, com um grupo bem reduzido. A nossa bateria, nós estamos saindo com 20 ritmistas, a gente tem 110. Então, eu acho que é por aí, tá? Uma bateria que tem 100 batuqueiros, 100 ritmistas, ela reduz para 20. Eu acho que todo mundo na faixa, se tiver ala ou se tiver só um blocão, um bloco ou uma escola com 60, 70 pessoas, né? Eu acho que aí todo mundo seguindo a norma, o protocolo direitinho, máscara, tudo direitinho, eu acho que pode sim. Eu acho que pode sim. Não pode é o que está acontecendo, infelizmente, não cabe a mim aqui questionar, mas as pessoas ainda não entenderam que essa doença ela é cruel, né? Se não me engano, tem uma determinada comunidade que no sábado passado tinha um carro de som arrastando mais de 2.000 pessoas, que foi necessária a polícia ir lá para intervir. Então, esse tipo de coisa sem responsabilidade é complicado. Mas se o poder público entender e tiver vontade, acho que dá para fazer sim, exigindo que os blocos, as escolas reduzam o número tal, sem alegoria, sem aquela confusão, sem competição acima de tudo, tá? Sem primeiro, sem segundo lugar, só para a galera não deixar passar em branco, eu acho que é possível, né? É possível sim, agora se deixar à toa, mas antes ficar como tá? Zerado. Voltando à questão da batucada, o senhor faz muita variação durante os desfiles ou durante os ensaios. Como é que isso se dá na favela do samba? Na verdade, em relação a essa batucada, a esses ritmos alternativos, a gente sempre acompanhou o boi da Maioba, né? Desde 89, quando a gente estava na Lumar, a gente saía da fábrica, né? Já com a mochila, ia por João Paulo, pegava o caminhão de Chico Boca Aberta, eu nunca me esqueço disso. Ia acompanhar a Maioba, né? Digo, por que não trazer para a bateria? Em 94, quando foi a primeira vez que a gente da favela gravou um samba nosso, com nossos ritmistas, porque tinha um grupo que gravava, né? Quando souberam que era para gravar para a gente, eles disseram que não iam gravar. Aí o que eu fiz? Levei a rapaziada lá para a sede, botamos numa vitrolinha Isabela Quinta, um vinil,
e começamos a ouvir, tocar em cima do disco. Tá? Olhar para frente, para trás, e até que a gente conseguiu conciliar o tempo do disco com o ritmo nosso. Aí a gente gravou 94, Fraterna Voz de Babá, né? E a gente ousou em botar um boi de zabumba, né? Dentro do samba, e deu certo. Aí em 97 a gente foi para a Avenida, 96 a gente já tinha, na época, 98, 99, Renato estava como presidente, se não me engano. Ele deixava 10 minutos do desfile da escola para a bateria evoluir. Aí eu fiquei na responsabilidade de criar divisões para que aquele momento fosse preenchido com paradinha, né? Da bateria, fazendo bumba-boi, fazendo tambor de crioula, fazendo tribo de índio, né? Fazendo cacuriá de teté, fazendo mais divisões. E aí a galera tirava fantasia e jogava para a arquibancada. A arquibancada, acho que Zé Raimundo é uma... Como é que se diz? Pode provar isso aí, que ele tem vários vídeos, na época do Maranhão TV, ele tinha isso, ele registrava, né? E aí foi ficando quase como uma responsabilidade da bateria fazer isso, onde a gente tocava, e depois, cadê os breaks, chamavam de break, né? E a gente veio trabalhando. E também foi muito bom porque a gente incluiu dentro da escola de samba uma coisa que é mais nossa do que o carnaval, que é o nosso folclore, a gente, maioba... Tinha Maioba nego conhecia, mas nego desconhecia o Costa de Mão, que é um sotaque que está agonizando. Desconhecia o sotaque de Pindaré, desconhecia o sotaque de Zabumba. Conhecia o sotaque de orquestra, porque tinha o boi de Axixá, que era muito famoso, tinha boi de morros, né? Então a galera tinha essa referência, mas os outros ritmos, a bateria não conhecia, e a gente procurou implantar dentro da bateria. E hoje a bateria, com todo respeito às outras, a gente tem um conhecimento não só da pegada de samba enredo, não só do andamento do samba enredo, mas do andamento do sotaque do boi da ilha, do sotaque da Baixada do Pindaré, do sotaque de Zabumba, do sotaque de orquestra, Costa de Mão, bloco tradicional que a gente sempre valorizou. Então isso te dá uma gama de ritmos para quem chega na bateria, que não conhece, vai conhecer e vai aprender a tocar. E tem pessoas que quando a gente toca, que a gente faz, acha, é simples, gente. Teve uma escola que reclamou que a favela queria ser dona de... Não, porra. Esses ritmos são de cunho popular. A gente nunca quis dizer que foi a gente que inventou. O Boi da Maioba tem quase 130 anos. Quando a gente chegou já estava, bloco tradicional, então a gente não inventou nada. A gente só pegou do original e trouxe para a bateria da favela, foi só isso. Mas todo mundo tem um direito e pode fazer, porque é uma coisa de cunho, de poder público. Não é exclusivo que a favela fez, todo mundo pode fazer, e isso enriquece a nossa cultura. Só para detalhar melhor, essas variações citadas aí por si, tente explicar individualmente. Por exemplo, tambor de crioula, entendi. Que técnica você utiliza para ter o som, a batida, a batucada? Na verdade, quando a gente fez o tambor de crioula... Começando agora. Tá. Na verdade, quando a gente começou a trabalhar isso aí, a gente foi pegar o instrumento que cabia em cada célula original, né? Inclusive o César Nascimento até elogiou quando ele viu, na época, dormiu, esqueci agora, o tambor de crioula. O que é que a gente fez? A gente pegou os surdos, né? Os surdos, primeira e segunda, e fez ele como se fosse o meião, né? Pegou as caixas, os repiques para fazer o crivador, e os tamborins a gente fez como se fossem as matracas, né? E a terceira ficou sendo, aliás, como o tambor grande, fazendo... Então, cada instrumento da bateria foi uma célula do tambor de crioula. A mesma coisa a gente fez com o bloco tradicional. A gente pegou os tamborins para fazer as retintas, né? O chocalho para fazer os ganzais. As primeiras e segunda sendo a marcação do bloco, né? E as terceiras fazendo os contratempos, né? Então a gente usou esse termo. No sotaque de Pindaré, usamos os surdos para fazer, tá? O pandeiro de marcação, usamos os repiques para fazer o merengue, usamos as caixas para fazer o slap, né? Os tamborins para fazer a matraquinha marcada,
a crivada e o chocalho fazer alguns bois que usam o maracá. Então a gente foi pegando cada instrumento que se assemelhava com a cédula original de cada ritmo maranhense. Aí começamos a fazer isso aí. Tribo de índio, eu acho que era mais fácil, porque é o tambor, né? E as retintas e um agogô. E o ferrinho, então foi um dos mais fáceis. Mas o boi de zabumba deu trabalho, porque são várias células, né, que o boi de zabumba tem, né? Os pandeirinhos também, a gente teve dificuldade para criar, porque era o tamborim, cada um tinha uma vertente diferente. Mas graças a Deus a gente conseguiu fazer, né? E com ligação no pirilampo também foi muito mais fácil, mas eu acho que é por aí. Tá? Cada instrumento da bateria ele tem uma função dentro do ritmo no qual a gente se propõe a fazer. E o reggae? O reggae foi mão na roda, porque a gente já vivia no pop som há muito tempo. A gente vinha andando de lado da Jordô, né? Até no Sacavém mesmo, quando a gente estava na bateria, tinha o Ipanema, que era na quadra, e às vezes a gente perdia o horário do ônibus e vinha andando do Sacavém para casa, né? E como a gente tinha referência já de alguns blocos, né, daqui, a referência do CCN, do Abibimã, né, que tem uma pegada do Liaê, que é muito semelhante ao samba reggae, não foi difícil a gente pegar a batida do reggae, né? Porque é um ritmo muito que mexe com a gente maranhense e foi fácil, entendeu? Trabalhar a vertente do reggae, como do tambor de crioula, como também dos sotaques de bumba boi. Mestre Júlio, como eram as festas na sede da favela antigamente? Rapaz, as festas da favela dos anos 80, 90 deixaram saudades demais. Porque era diferente. Começava às 10 da manhã. 10 da manhã começava a roda de samba na favela. Às vezes com feijoada, caranguejada, entendeu? Então a quadra era lotada. Quando dava 6h30, terminava. Todo mundo ia embora, era o dia todo na quadra, a quadra cheia, a gente vindo da praia, vindo de casa, e o samba comendo, a bateria revezava e era incrível, como a quadra era lotada, todos os domingos, né, no pré-carnaval, a favela fazia evento, né? Aí depois mudou para domingo, 7 da noite, aí já quebrou o público, aí mudou para sábado, e a gente não entende como as pessoas vão mudando, né? Porque aos domingos, 9h30, já tinha gente na quadra. 9h30 da manhã, 9h30 da manhã. E a bateria começava a tocar às 10, mestre Paulo, primeiro grupo, subia pro palco. Tião, Screte, Babá, Ribão, nessa época estava na escola. Então, era a domingueira da favela. Da favela não, do Sacavém, porque a quadra lotava, era incrível como o povo ia o dia todo. Aí tinha um momento de marchinha de carnaval, aí virava aquele trenzinho. E era muito bom quando era o dia, né? Passou para a noite, continuou, beleza, mas acho que perdeu um pouco do que era as festas da favela do samba quando era os domingos pela manhã. A sede que o senhor fala é a sede da Domingos Salles ou já é essa sede? Não, aqui embaixo já. Já era embaixo. Na favela, no domingo, lá em cima, tinha o reggae, que começava às 18 horas, né? Com a radiola de Ribamar Macedo, né? Que Babá que era o responsável, né? A festa era lá em cima. Mas já estava começando a parte nova ainda não tinha, ainda era o Jussaral, mas aqui do outro lado já tinha o encimentado com barracão. E aos domingos de manhã era lá. O bar era onde é o anexo, né? Hoje. E lá que acontecia, né? As domingueiras. E com a bateria, tal, de 10 a meio-dia, 1h dava um tempo, aí entrava o som mecânico, música de carnaval, o Pindu, que era o carro-chefe da época, né? E depois voltava com a bateria até 6, 6h30, aí todo mundo dispensava, ia para casa e era tranquilo. E lá em cima, né, fora do período de carnaval, tinha as domingueiras à noite no antigo Ipanema, né? Que era a rua da Domingos Salles, a sede da Domingos Salles, lá em cima. Todo domingo tinha um reggae lá.
amuado. Tinha muita lama na sede da escola? Tinha embaixo, tinha o Jussaral lá, que era medonho. A galera botava umas tabinhas, uma por cima da outra, para ninguém passar para chegar lá no barracão. E às vezes, quando o cara ia, ele ia bem. Quando ele vinha mamado, ele errava a tábua e metia o pé na lama. Aí já saía, como diz o caboclo, já fardado de lama. Mas eu acho que a favela, ela, como é que se diz? Ela evoluiu muito em relação à estrutura. A gente sabe que tem coisas que tem que fazer. Mas até o transporte era difícil. Você descia lá em cima, quando o Coroadinho não descia a Rua Domingos Salles, descia na Coca-Cola e vinha andando para chegar na quadra, né? E tinha horário específico de ir embora, porque não tinha ônibus, né? A Africana estava toda pissarrada ainda, cheia de tubulação para fazer o saneamento. Então a gente tinha que sair 9h30, estourando 10 horas, para pegar a Filipinha aqui em cima, ou subia pela Domingos Salles até no Filipinho, para pegar o último Filipinho, que era 10 e alguma coisa. Ou então ia para frente da Coca-Cola da APAI para pegar anil, qualquer um que viesse por centro, né? Porque o transporte era muito difícil. Para quem tinha condição própria, não, mas para quem não tinha, tinha horário para chegar. Não, você podia chegar na hora de ir embora, tinha que rasgar, então, e cantando, o rei mandou, cai dentro da folia, e andando para casa. Eu cansei de ir, eu, Reinaldo, Nonato, uma raça descia depois de meia-noite, terminava o samba, a gente ia embora, ficava perturbando, ia embora, chegava em casa 1h30, 2 horas, pelo João Paulo, passava num abrigo, dividia o mocotó de 2 dias, o mocotó para 3, aí pegava a água do caboclo lá, bebia e vinha embora para casa. Então são épocas que você não pode fazer isso, às vezes nem de carro, que você está arriscado a ser assaltado. Mas na época era interessante, a gente rodava a cidade toda aí de pés, com paneiro debaixo do braço, atabaque. E ninguém mexia com você, né? Mas, infelizmente, a evolução dos tempos, o povo está todo mundo doido hoje. E era uma época muito boa, que a gente podia brincar, se divertir. Pô, eu vinha da favela para casa, vinha do pop som para casa, vinha do espaço para casa, mas o importante é que a favela está viva, 70 anos, né? Não é fácil se manter, porque tantas outras, infelizmente, sucumbiram, deixaram de existir por falta de apoio, de recursos. Eu tive o prazer de tocar na União de São Cristóvão, né? Na época de Albino. A gente teve Duque do Samba, tá? Imperador do Samba, né? E teve muitas outras, Baralho do Samba, Estrela do Samba da Maioba, né? E várias outras que, infelizmente, deixaram de existir, talvez por falta de apoio, não sei explicar. E se o poder público não der um incentivo melhor, a tendência de muitas também é acabar, como acabou muitos grupos aí, por falta de recurso e falta de incentivo. Essa música que você cantarolou aí, O Rei Me Chamou, isso era um samba exaltação? Não, esse samba é da União da Ilha, que é a minha escola de coração. Então, quando a gente vinha andando, a gente costumava cantar esse samba. O rei mandou, cai dentro da folia, e lá vou eu, o sol que brilha, dessa noite vem da ilha. E a gente vinha andando e vinha cantando essa, cantava também Bumbum Bati, que era da época da favela de 83, de Mestre Paulo, da Império Serrano, que foi campeã, né? Então a gente escolhia um samba para vir cantando para o caminho ser mais rápido, entendeu? A gente vinha embora cantando um samba e era só esse também, repetia assim até chegar em casa. Na favela do samba, qual a lembrança de atividades sociais, de interação com a comunidade que mais lhe marcou? Eu acho que foi o primeiro projeto que teve, que eu fiz com o Serginho Barreto, que eu não lembro o nome, foi construção do carnaval pelo Plan Sec, né? Que a gente tinha mais de 80 crianças, né? E a gente conseguiu montar um mini espetáculo com eles, que foi interessante. Outro momento, para mim, que foi marcante, foi quando a gente tocou no presídio, né? A gente tocamos no presídio, lá para uma ex-porta-bandeira nossa que estava lá detenta. E foi interessante porque
para mim, a princípio, medo, né? Mas depois, a rapaziada, os internos ficaram todos eles na quadra sentada, a bateria tocou, o momento para mim que foi ímpar, quando ela pegou o estandarte da escola, né? Vestida com porta-bandeira, né? E dançou, não lembro, o samba, né? E depois eu perdi o medo, a gente fez um mini shopping com a galera lá, né? Eu queria tocar esse instrumento, aí lá os segurança lá, eu digo, não, pode deixar. Aí os caras pegaram o surdo, pegaram o repique, pegaram o caixa. Então foi um momento para mim ímpar, porque eu não pensei que esse momento ia acontecer, né? Outro momento nosso foi que a gente tocou, foi lá na Lavardiere, né? Tocamos no Nina Rodrigues. Então, a gente via a felicidade dos internos, né? Mesmo com problemas mentais, né? Dançando samba do jeito deles, do jeito que eles achavam, cantando as músicas, né? Que eles pediam muito pra gente cantar Jardineira, né? Aí, pra bateria, diga, pai, pedia pro cavaquinho na época, era Gessão, se não me engano, né? Pra ele fazer uma marchinha de carnaval, e daí a gente pegou mais essa vertente de fazer marchinha de carnaval, porque as pessoas pediam essas músicas que a gente não sabia como fazer, né? Porque era só bateria, né? Aí a gente abriu esse leque para outras vertentes, como já aconteceu do cara pedir garçom para Ivan cantar, né? Garçom aqui nessa... E a gente conseguiu fazer. Mas então teve momentos na favela que foram que mexeu com o coração da gente, né? A gente também tocou na Maiobinha, para os menores infratores. Então a favela já fez várias atividades sociais que talvez não tenha registro, que pra gente que estava no momento foi impactante e também foi muito emocionante, tá? Viver aquele momento que você não imagina, tá? Dentro de um presídio, uma galera, e aí, se der merda, mas graças a Deus, por onde a gente passou nesses locais, né, que eu acabei de citar, foi maravilhoso, muito bom e trouxe lembrança e trouxe, acima de tudo, lição de vida. Lição de vida, que eu mostrava para vocês minha história. Vocês estão vendo aqui, olha, gente, é por aqui, ó. Trouxe lição de vida e trouxe uma grande coisa que a gente tem que ter o pé no chão, né? Ser humilde e respeitar sempre o próximo. Mestre Júlio, você se lembra do projeto Samba na Praça? Lembro desse projeto Samba na Praça, 92, 93. Eu lembro porque a gente ia para a favela mais cedo para ajudar a carregar a Marinette, que era o caminhão de Juarez. 3 congeladores, 15 jogos de mesa, e a gente vinha em cima na carroceria, chegava em frente à biblioteca, descarregava o caminhão, armava as mesas, armava as barracas, né? A bateria chegava por volta de 19 horas, 19h30, e o samba ia até 9h30, 10 horas, né? Terminava, desmontava tudo, botava no caminhão, aí eu levava a sorte, porque eu disse na Kennedy que eu tinha que ir para casa, eu não ia até o Sacavém, né? E a galera ia para chegar na quadra, descarregar tudo de novo, guardar. Aí na terça-feira ensaio, isso foi quase 2, 3 anos, né? E esse projeto deu muita visibilidade para a favela, tá? Aí a favela começou a ganhar público, a ganhar gente na quadra, né? Porque as pessoas saíam do serviço, horário de 18 horas, e já tinha uma batucada lá na praça. E a galera ia ficando. E a gente convidava, né? Os mestres de cerimônia da escola convidavam as pessoas para ir conhecer a quadra da favela, e a favela foi ficando popular. Depois teve o projeto Samba nos Bairros, que a gente também fez, né? Que a bateria ia nas comunidades com carro de som e fazia uma hora de samba, né? Aí alavancou mais a popularidade da escola, né? Que só fez ajudar a escola a crescer, a sua estrutura, o seu contingente de pessoas que desfilam, as alas cresceram. Hoje a favela eu digo, está no Sacavém, mas ele é da cidade, né? Acho que vários bairros têm ala da favela em virtude desses projetos que a favela fez nos anos 90, que deu muita visibilidade e deu um nome muito forte para a escola que é hoje. De sua estada na escola,
nós estamos distinguindo dois tipos de samba. O samba exaltação, que Uhum. são aqueles sambas feitos em cima, Na quadra. de forma espontânea, para a própria escola, ou para a namorada que morreu, ou para a briga dos vizinhos, ou para a briga com uma outra escola, que antigamente Salgueiro e Favela eram rivais. É verdade. Flor e Quinta. Chamamos isso de samba exaltação. Esses sambas que aconteceram e que fazia parte até do repertório das turmas. Exatamente, E exatamente. chamamos de samba enredo aqueles que é temático, Isso. que dão um tema e desenvolve um enredo. Dos sambas enredos da favela, dos sambas da favela, quais os sambas exaltação que mais lhe toca? Rapaz, tem um que ele é recente. Aliás, tem dois. Tem um que fala da bateria, né? Por favor, respeite a bateria da favela. Inclusive, a gente fez uma camisa, né? Que eu quero resgatar essa camisa pra gente fazer. Respeite a bateria da favela. Outro é... A minha alegria voltou, não vou chorar. Chega de tanto sofrer, também é um samba muito bonito que eu acho. Agora, um samba de exalta samba feito pelo meu compadre Gilberto, quando o nosso intérprete deixou a escola, né? E a gente foi em determinada outra escola que estava tendo um evento, e um cidadão lá bateu no meu ombro. Rapaz, vocês estão sem identidade mesmo, né? O cantor já saiu, a porta-bandeira vai sair, eu tô sabendo que tu tem proposta de fulano de tal para sair. Cadê a identidade da favela? Acabou. Tava eu e o Gilberto, né? Eu não quis mais nem beber, perdeu o clima para mim. Meu pai, embora. Aí a gente foi embora. Aí foi no antigo barzinho lá, que tem um nome também, não interessa dizer agora, né? E Gilberto ficou assim, pensando. Aí, de um tempo, no outro ano ele fez esse samba. Que é exalta samba, né? Favela, eu te amo, e pra sempre eu declamo, que pra sempre vou te amar. Azul. Então, esse samba foi uma resposta lá pro cidadão lá, né? Um favelense de verdade nunca perde a identidade, nem renega o seu amor, né? E a gente ia colocar na cabeça do samba, né? E o patrono da época, não dá certo, é muito grande, não sei o quê. Aí ele foi trabalhar, quando ele voltou já estava gravado, né? Aí quando ele ouviu, a gente fez um arranjo lá e ficou. Então esse samba mostrou para muita gente, que eu digo, né? Porque morre um caranguejo que o mangue fica de luto. A favela passou dificuldades e vai sempre superar todas essas turbulências que ela teve. E esse samba de Gilberto, para mim, é um cartão de visita. Aonde a favela chegar, tem que cantar, porque ele reflete realmente para quem é favelense de verdade. E dos sambas enredos, qual os que mais lhe tocaram? Quais os que mais lhe tocaram? Na verdade, tem um samba que eu não conhecia, eu ouvia falar, de 77. Depois que a gente conseguiu resgatar ele, né, no Reino dos Orixás, é um samba muito bonito, o primeiro título da favela. Mas tem dois sambas que eu gosto muito, que foi feito por Silvino e Magé, 2006. De Angola, Cabo Verde, Guiné, ao som dos atabaque, Congo, Jeje, Nagô. Esse samba eu acho muito lindo. E outro samba também, que eu acho que foi em 99, se não me engano. Não foi pelo samba, foi pela situação. Com 5 minutos de desfile, desligaram, deu um pane na energia e foi embora o som da passarela. E a favela passou 50 minutos cantando samba, embaixo de chuva, o desfile todinho, né? Se não me engano, foi em homenagem a Zé Raimundo, se não me engano, foi em 99, né? E no outro dia ninguém conseguia falar, era só por gesto. Então foi um samba que a escola mostrou garra, né? Mostrou garra, mostrou determinação, pelo horário, né? Por não ter som na passarela, né? A bateria teve a disciplina, que eu falei anteriormente, em baixar o volume para que as pessoas ouvissem o canto da escola, né? E foi uma harmonia, né? Diretor de harmonia, que a escola fez com perfeição. Passou o desfile todo cantando, saiu alegre, né? Sem se preocupar com se a luz tinha faltado, se a gente não estava ouvindo a voz do cantor. Esse foi um samba que me marcou. Então, tem vários, tem outros sambas que eu acho muito bonito da escola, entendeu? Mas esses dois ficaram marcados. Primeiro, o de 2006,
proibiram a favela de levar birimbaus para a avenida, porque não era instrumento de percussão, meu pai eterno. Entendeu? A gente tinha conseguido com os amigos nossos 50 capoeiristas para fazer uma divisão nos birimbau e disseram que não podia, que ia entrar com recurso. Os caras já estavam convidados, o que a gente fez? Montou uma grande roda de capoeira durante o desfile, que foi mais bonita ainda. Então são situações que a gente já passou, que fica na lembrança da gente, né? O de 97, que a nossa alegoria se desmontou todinho na avenida, e a gente foi para a sede só para tomar uma catuaba. Aí Joel Jacinto tá dando flash da Rádio Universidade, tá empatado Favela e Flow, falta só o quesito, e a gente não acreditou, pô. E na hora deu Favela e Flow do Samba campeão do Carnaval de 97, né? Então são momentos que a gente vive, como a gente viveu Saraminda, contando do título, não veio. E outros títulos que a favela foi injustiçada, mas não cabe a gente aqui julgar, né? Como eu já disse, cabeça de jurado é caixinha de segredo, né? E então, que os próximos jurados, sei lá, o Carnaval, quando é 2021, 2022, mas o resultado do Carnaval não vai tirar a nossa força de vontade de brincar o Carnaval e de ir para a avenida, independente do resultado. Mestre Júlio, qual a maior decepção que o senhor teve na favela? Rapaz, para mim foi quando a gente desfilou, não sei se é o mesmo enredo, que eu viajei com a cidadã para Apicuaçu, né? Na época, Maria José Porta-Bandeira, que ela não passou com Jarbas e a gente contando que o desfile da escola foi decente, né? Ela viajou, não falou nada. E quando a gente voltou para a quadra, na terça-feira de carnaval, a gente tocou na segunda em Apicuaçu e voltou na terça de manhã. Chegamos 2 horas na quadra. O cachê, o Renato determinou que era para mim comprar carne bacabeira. E foi o que eu fiz. Que ia ter um churrasco para a gente fazer o carnaval de rua, Madre Deus, Deodoro. Blá, blá, blá. Resumindo, quando eu cheguei, todo mundo na quadra de cabeça baixa, triste. Aí que a gente foi saber que ela não tinha desfilado, nem ela, nem o mestre Sala. Aí pronto, aí ficou difícil. Ficou difícil para a galera assimilar, né? E no dia do resultado, a favela entrou perdendo 20 pontos, aí a gente foi para 6º lugar, né? Isso foi uma coisa que me deixou decepcionado, que era uma pessoa que a gente confiava, tinha maior respeito, tinha maior consideração, né? E fez o que fez, né? E uma das tristezas maiores foi o falecimento do mestre Fafá, que era um cara que conversava muito comigo. O nome Carcará foi ideia dele, né? Mestre Boca, que era um cara que, pô, era um paizão, né? Então são coisas que aconteceram na escola que deixou a gente dizer. Agora, a decepção foi essa aí do nosso mestre Sala Porta-Bandeira. Deixar a gente no vácuo e, pior de tudo, ela viajar com a gente caladinha, sem falar que não tinha ido para a avenida. Porque se a gente sabe, ela ia ficar lá em Apicuaçu. Quando eu cheguei à favela, havia uma briga muito grande sobre a fantasia da bateria. Das fantasias que a sua bateria vestiu, qual a que mais lhe marcou? Eu acho que foi Guajá Tembé, era de índio, se não me engano, de cacique, uma coisa assim, eu acho que foi essa. E uma outra que parecia... Como é que era a fantasia? Acho que era de índio, que tinha umas paradas na cabeça, que até engatava roubando um tamborim, que eu tive que separar mais a bateria. Eu não lembro agora. E outra fantasia da gente, que ela era em lamê. Só que quando a galera começou a tocar, ela foi se rasgando todinha. Que tinha um chapéu de mosqueteiro, que era um chapéuzão amarelo, com várias plumas, que a camisa era bufante, de lamê amarelo, e a calça era uma meia calça toda de lamê colorido, né? Essa fantasia foi um visual muito bonito. É até capa de um dos CD da favela, né? Cinema. Eu não sei. Cinema Zé Chagas, um dos... eu acho que foi isso aí mesmo, né? E a gente na favela tem padecido com fantasia, porque de uns anos pra cá vai ser bota. Aí, bota. Não, vai ser polaina. Não, vai ser meião.
Não tem meião. Então a gente tem penado nos anos para cá, né? E coincidentemente a gente reclama da nossa fantasia, quando a gente vai ver as outras, algumas estão inferior à da gente, né? Mas eu digo o seguinte, fantasia para a bateria não conta ponto, né? Nós estamos ali para defender o ritmo, o andamento, né? A manutenção do ritmo para que os nossos cantores defendam sua melodia com dignidade, nossa porta-bandeira dance com dignidade, nossa comissão de frente. Mas a gente pede porque a diretoria olha mais com carinho, né, pra gente, que a gente já teve algumas fantasias aí. Teve uma de Zé Cabaleiro que parecia um chambre, né? Foi Zé Cabaleiro, que era um deus não sei de onde aí. Que quando caiu água, que essa roupa colou no corpo, meu irmão, foi uma confusão, entendeu? Os caras tudo com corpo de mista aí, com aquela roupa colada. Ó, e foi difícil para a bateria. Porque o que a gente quer é uma roupa leve que dê pra gente mobilidade, tranquilidade para tocar, para desenvolver o trabalho que a bateria se propõe a fazer na avenida, né? Eu acho que destaque, roupa cheia de coisa, cabe para destaque de chão, mas pra gente, quanto mais simples e deixar a bateria mais à vontade, melhor. Qual foi o número máximo de ritmista que o senhor já colocou na bateria? Eu já tive um problema com 140 ritmistas, 140, e eu estava só. Porque as pessoas que eu botei para me ajudar, ninguém ficou. Ao longo do tempo, foi deixando. Eu já tive 145 ritmistas, depois eu baixei para 120, 110, já saí com 89 ritmistas. Foi o melhor ano para mim. Porque a bateria estava menor, estava melhor de trabalhar, a cabeça não era muito grande, eu tinha uma visão ampla da bateria. Então foi muito bom, graças a Deus tem 2 anos que o Hélio está me ajudando, como ele tem quase 2 metros de altura, ele fica lá no fundão e dá para a galera de trás observar o gesto que eu estou fazendo, que eu passo para ele, ele faz para a bateria, mas no início era muito difícil. Como eu era só, a bateria com muita gente, e as cabeças da favela sempre foram gigantes da bateria, do primeiro naipe para trás eu não conseguia enxergar. Eu já tive, às vezes, de levar um patamarzinho para a passarela para me ficar em cima, para me ter uma visão da bateria, né? Então, foi 145 ritmistas, né? Eu já tive essa responsabilidade e, graças a Deus, deu certo. Hoje a nossa meta é 100, 105, porque a nossa passarela não comporta, o recuo não dá estrutura para ter uma bateria com mais de 100 pessoas, né? Eu já vi baterias ali com mais de 100, tá um em cima do outro. O risco de atravessar é gigantesco, né? Porque os PA de cima chegam com uma frequência, o daqui já chega com outro. Então, o certo ali era aumentar aquele espaço, deixar a bateria bem à vontade, porque você fica imprensado. Então, não cabe mais de que 120 pessoas ali, nem por desfile. Porque você vai para o recuo, você dá 10 metros, você já está do lado de fora da passarela. Aí é complicado. Eu vou lhe dar uns nomes e eu queria que o senhor comentasse com uma frase. Se não souber, digo, não sei, não teve convivência. Messias. Não tive o prazer de conhecê-lo, mas tenho uma admiração muito grande. Eusébio. Conheci, gente boa. Seu Eusébio, eu não sei se é ele que é pai de... Não sei se é de Bató, parente, eu não sei. Se é o Eusébio que eu estou pensando, né? Se é esse que eu estou pensando, um dos fundadores da favela, né? Exatamente. Zé Soldado. Conheci pouco na casa de Roró, mas sei da importância dele para a escola, né? Tanto é que a sua família ainda permanece lá, Rogério e toda a galera. Ouvi falar muito dele. Zé Pequeno. Conheci, tive o prazer. Eu preciso que você repita o nome da pessoa, porque a minha voz não vai sair. Tá. Zé Pequeno, para mim, foi um cara que também me deu muita força, muito incentivo quando eu estive na favela, né? Me chamou várias vezes, garoto, não te preocupa que ninguém vai te tirar daqui. Continua teu trabalho, né? E foi um cara que foi importantíssimo para a escola, né? Como dirigente, como patrono, foi um cara que sempre ajudou a favela. Respeito demais por ele. Zé Cupertino. Zé Cupertino eu conheci, foi
presidente da escola, se não me engano. A gente tinha pouco contato, né, em relação à escola. Mas vi várias vezes na favela, a gente tocou lá na casa dele, ali na Iva Saldanha. E depois a gente teve uma apresentação no João Paulo, se não me engano também, né? Mas também era lá a diretoria, a gente aqui, mas conheci e foi importante para a escola. Seu Boca. Ah, isso aí foi... Seu Boca é um cara que eu tenho ainda saudade dele. Foi um cara que sempre me respeitou, sempre valorizou o trabalho da bateria, sempre esteve junto com a gente. Quando eu chegava lá, ele procurava uma cadeira. Aqui, meu mestre, senta aqui. Não, meu mestre, sente aqui. Gente fina demais. Uma pena que Deus o levou. Mãe Francilina. Mãe Francilina, não tive o prazer de conhecer, não. Screte. Screte conheci demais. A gente fez muitos sambas juntos. Fomos grandes compositores da favela, do Boi Pirilampo, né? Grande figura do Centro de Cultura Negra. Screte foi um cara importante para a favela. Tião. Tião também tive o prazer da bateria acompanhar ele, grande intérprete da escola. Levou muitas vezes a nota 10 da favela, cantor responsável, né? Tanto ele, hoje semana passada eu estive conversando com o Nilson, que é filho dele, né? E ele tem um propósito de fazer um legado em relação às músicas dele, gravar um CD com as músicas de Tião e de Screte. Tião, nota 10. Dona Quinha. Dona Quinha, convivi com ela, inclusive ela foi uma das pessoas que fez uma época a roupa da bateria, né? Mas é o tipo da coisa, a gente estava lá embaixo e não tinha muito acesso a onde as costureiras ficavam, né? Mas Dona Quinha foi uma referência muito forte para a escola, né? Juarez Coutinho. Seu Juarez? Ah, seu Juarez eu não tenho o que falar, pô. Às vezes a gente ia para Deodoro na Marinette, né? Um Fó vermelho. E era caixa seca, né? Direção dura. Para ele fazer uma manobra, eu tinha que ajudar ele a girar o volante. Ele para um lado e eu do mesmo jeito fazendo força para fazer uma curva porque o carro não tinha giro. E quando a gente foi buscar rapidinho o material da Beija-Flor em 83, na Avenida dos Franceses, o carro deu uma balançada na carroceria, caiu o bagulho das passistas do Rio, a gente parou, foi juntar tudinho, botou no caminhão com medo de danificar alguma coisa. Então o seu Juarez era um cara que era apaixonado pela favela do samba. Fafá. Eu tenho um instrumento dele, seu Fafá. Seu Fafá, eu tenho um instrumento de Fafá lá em casa, que é um reco-reco. Que eu vou até deixar na escola, que é um dos instrumentos, acho que mais antigo que a escola tem. E ele ficava no bar, eu briguei mais 2 vezes com o cidadão lá por causa dele, que o cara não queria pagar e falou uma palavra lá para ele que não era devido, e eu fui para cima do caboclo lá e deu uma confusão. Que acabou a bateria toda entrando na briga, né? Fafá era um cara que dizia, mestre Júlio, nessa época a favela já tinha perdido 10 campeonatos, a gente perdeu 17 anos seguidos, 16. Ele disse para mim, mestre, tem que ser Carcará para ganhar isso aqui. Tem que ser Carcará. E daí veio o nome Bateria Carcará. Fafá faz muita falta ainda para minha bateria e para a favela. Babá. Babá, a gente conviveu muito, né? 97, quando uma galera se resolveu sair da escola, a gente ficou. A gente viajou para Chapadinha, a gente viajou para Miranda, né? Um cara alegre, extrovertido, batalhador, né? Deu um título para a escola em 97, quando ninguém acreditava, né? E é um favelense doente, Babá Sardinha, Gogó de Ouro. Adoval. O mestre Adoval foi o cara que me acolheu na favela quando eu cheguei, né? Em 80, né? Sempre com aquela bolsinha dele, capanga debaixo do braço. Foi um cara também que comprou uns instrumentos para a favela que na época eram novidade, né? Os surdos abre-alas, né? Os taróis, né? Que os negros chamavam na época, os repique. E foi um dirigente que deu muita sustentação para a escola, fez muita coisa pela escola e merece que a escola tenha maior respeito por ele. Renato Dionísio.
Renato Dionísio, esse a gente fala porque a gente conheceu ele na favela, né? Em 82, né? Chegou lá no macacão amarelo da S. Chegava, comprava quase a cerveja toda da quadra, né? E se envolveu com a escola, né? Deu nome para a escola, deu uma garra e a gente começou a brigar por título, né? Não só ele, mas outras pessoas, como o professor Euclides, a diretoria da favela se fortaleceu e a gente começou a ver outras vertentes e buscar título. Acho que Renato é um guerreiro, é um baluarte do carnaval, não só do carnaval, mas da cultura popular. Eu tenho a honra de estar há 20 anos na direção de percussão do Pirilampo, né? E é um cara que sempre priorizou a cultura. E é um cara que merece o respeito, não só da favela, mas de toda São Luís. Júlio Matos. Aí, Júlio Matos é meu carnavalesco preferido, né? Porque naquela tranquilidade dele, naquele jeito dele sereno, cruza as pernas, né? E fica olhando e vai definindo a escola toda. Sabe? Eu vai pedir para ele, mestre, faça uma roupa para mim, Júlio, eu tô sem tempo. Aí às vezes ele chegava, tá aqui, gostou? Eu digo, não, é essa mesmo, né? Então é um cara tranquilo, na dele, não gosta de confusão, mas é muito competente, Júlio Matos, muito competente. Pedro Padilha. Outra pessoa competente, o Pedro Padilha, né? Eu acho que a favela cresceu muito quando se trata de composições de carros, né? De adereços, né? A escola veio gigantesca, ela vem com uma estrutura de visual muito forte, né? Fora as confecções das roupas de porta-bandeira e mestre-sala que ele tira de letra. Eu acho que a favela ganhou, né? Quando achou esse cidadão que é uma excelente profissional naquilo que se propõe a fazer. Padilha é nota 10 também. Seu Joca. Seu Joca é um amigão. Seu Joca, pai de meu compadre Gilberto, né? Conheci ele tocando Ritinta. Eu até disse que vou providenciar uma para ele voltar a tocar Ritinta. E como ele ficou sem espaço, como a bateria começou a evoluir, eu mandei fazer um chocalho especial para ele, né? O maior chocalho, acho que do Maranhão é esse, né? Que a gente fez um chocalho quase de 1 metro de comprimento, né? E ele se achava maravilhado tocando, cobriu os outros chocalhos todinho, né? Hoje, já com a idade, ele já vai, já toca um pouquinho, já para, e são pessoas que eu não cobro, né? Porque quando eu cheguei, eu já achei e eu respeito. Ele toca o chocalho dele, como tem biné, toca a cabaça, quando ele se zanga, ele sai do ensaio, não digo nadinha. Que é uma questão de respeito. E eu não posso exigir deles muita coisa, mas seu Joca é um excelente ritmista, é um excelente irmão. Dona Tereza. Mãe Tereza, com Dona Socorro, foi a primeira pessoa na favela que eu tirei medida para minha roupa, lá na Rua São Luís. Eu cheguei lá, era um palitinho, maguinho. Ela quer o quê, garoto? Tira. Ah, não tá mais tirando. Não, mas eu falei com o mestre Paulo. Aí mandaram perguntar lá na sede, aí ele confirmou, né? Então, foram as primeiras pessoas, foi eu e Reinaldo, que a gente tirou medida, que a gente teve primeiro, como é que se diz, contato, fui com elas duas, lá na Rua São Luís. Elas eram costureiras da escola, né? Elas que tiraram a minha medida, é de Reinaldo, na época, de 80. Dona Socorro é essa que você está se referindo, a esposa de seu Joca? Exatamente, Dona Socorro, esposa de seu Joca. Geisa Moraes. Geisa Moraes foi nossa presidente, guerreira, né? Brigou muito pela escola. Eu tive o prazer de ter um contato mais próximo com ela. Às vezes eu ia com o Ivan fazer um samba de roda lá na casa dela, né? E ela sempre alegre, sempre sambando, sempre respeitou a minha bateria, né? Sempre valorizou as coisas da bateria e hoje está em outra agremiação, mas eu tenho certeza que o coração dela ainda pulsa muito quando escuta a bateria Carcará. Um abraço, Geisa. Tá. Você teve contato com José Venâncio? Não, não tive. Chegou depois dele, não foi? Que foi quem deu Foi. o primeiro título, né? E mestre Paulo? Ah, mestre Paulo foi meu mestre. Meu mestre, com menos de 2 anos, me passou tanta coisa, né?
Às vezes eu ia para o ensaio e ficava observando o jeito dele conduzir a bateria. O que eu achava interessante é que ele não tocava um instrumento. Não tocava um instrumento. Mas chegava lá e dizia, ó, eu quero desse jeito aqui. Tá, tá, pá, e passava para a bateria e a bateria assimilava. Né? E também não era de muita conversa. Ia para lá, viu? 2 apitos, o neguinho já estava lá formadinho e couro, vai pro couro. Então foi um cara militar, sargento do Exército, que não implantou o regime militar na bateria, mas mostrou como é importante na vida da gente a gente ter disciplina, ter atenção, ter determinação e ter compromisso. Eu acho que se a bateria chegou até hoje, onde ela chegou, não foi eu que fiz. Eu só fiz dar continuidade no trabalho que ele começou. Se a bateria da favela é o que ela é hoje, Mestre Paulo foi o grande mentor de tudo isso que vem acontecendo de 83 até agora. Curió. Mestre Curió. Mestre Curió, quando eu cheguei, era o primeiro repique da escola, né? E era um dos caras para ser cotado, para ser o mestre de bateria, né? E aí, no começo, a gente ficou meio político, né? Aí veio a formação da bateria mirim, né? Aí ele foi tomar conta da bateria mirim, formou muitos ritmistas para a favela, né? Depois a gente trabalhou junto, né, na bateria, trabalhava junto. Depois ele se zangou, saiu, aí ele seguiu outra vertente, né? Foi para outras escolas como mestre de bateria, né? Como está até hoje, mas sempre desfilou com a favela, sempre foi favela e está com a gente até hoje. O mestre Curió é uma referência da favela como ritmista, como pessoa, e é um grande mestre de bateria. Riba. Eu tive o prazer de conhecer mestre Riba ainda como atleta do Maranhão, né? Mas quando cheguei na favela, fui ver que o Riba que jogava era o mesmo que estava na escola, né? E sempre me apoiou quando a gente chegou, né? Que a galera estava meio revoltada, ele dizia, rapaz, não te preocupa não, que tu vai ter o apoio da gente aqui. E graças a Deus até hoje, né? A gente tem um relacionamento muito salutar. Tenho o maior respeito pelo compositor que ele é, né? E pelo favelense que permanece dentro do coração dele. Mestre Júlio, acabou. Está acabando. Puta que pariu, Odete. Mas que bom, esse depoimento é fantástico. Nesse seu período, quem o senhor destacaria como intérprete da escola? Porra, essa sinuca de bico aí é do cacete. Rapaz, eu vejo o seguinte, eu entendo o seguinte, a favela já teve grandes intérpretes, tá? Cada um com sua vertente, seu timbre de voz, seu jeito de interpretar, tá? Tião, apesar da voz rouca, mas tinha uma pegada decente do tempo, né? Coraça, né? É um time, vou falar de times, Coraça, Tião, né? Screte, né? Que ficava mais no fundo, né? Ficava mais no fundo. E Sami, voz encorpada, grossa, né? Vovô, que foi um cara que levou a escola durante muito tempo, né? Então, cada intérprete tem o seu jeito de cantar, o seu jeito de interpretar, o seu jeito de ver a bateria. A mesma coisa a bateria, ela toca com o Sami, como ela não toca com o Tião. Ela tocava com o Screte, como ela não tocava com o Vovô, né? E hoje chegou, né? A gente tem 2 vozes, digo, principais, que é Ivan e Cacá, que casa, que são 2 timbres totalmente diferentes, que quando se juntam, a melodia fica mais rica, fica mais encorpada, fica mais bonita. Então eu não diria que o melhor cantor é fulano e Bertano. Eu acho que a favela sempre teve um naipe de bons intérpretes, né? Tanto é que o resultado vinha nas notas. Suas considerações finais. Eu acho o seguinte, para mim é uma honra participar desse projeto. Primeiro, porque a gente fica triste em saber que as pessoas que trouxeram a favela até 90, 98 não estão aqui. E a gente tem pouco deles, a gente conhece pouco deles, tá? Pouco, como eu digo, referência, foto. E os caras foram baluarte dessa escola, né? Foram os caras que começaram tudo isso,
que alavancaram, que fizeram o alicerce da favela, né? E fico feliz por fazer parte. Eu acho que desse momento para frente a favela vai ter uma identidade documental, ela vai saber, né, junto com seus futuros componentes, como foi que a escola chegou a 90, a 80, sei lá, 100 anos. Eu acho que o trabalho que está sendo feito é um legado para gerações futuras, né, para ter uma referência da escola, como a favela começou lá em 50 e como ela está hoje, né, em 2025, em 2030, sei lá. Para mim é uma honra, né? Acho que daqui a 3 anos o mestre de bateria será o Wellington, ou antes disso, né? Se ele não desistir, porque as pessoas desistem. Mas me sinto honrado em fazer parte dessa família, né? A 6 quilômetros e 850 metros da minha casa. Mas me sinto bem lá e espero permanecer até enquanto não Deus permitir. Até enquanto o Wellington disser sim, mas entendo que a favela é maior do que todos nós e ela sempre vai superar as suas dificuldades. Beleza? Ai, minha costa. A égua tá estalando tudo. Lá tomar um cafezinho, uma água lá Quero em água. cima, tem Não, uma quero- batata doce. Eu quero Não água. chegou ninguém aí, rapaz? João fui. Esta ação tem o apoio da Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Maranhão e Governo Federal.